É o que nós chamamos de notificação ou intimação. A regra do artigo 841 norteia o próprio procedimento de notificação à parte demandada, ou seja, ao reclamado, em relação a essa reclamatória trabalhista que foi ajuizada. Dentro desse contexto, a regra do artigo 841 estabelece: recebida e protocolada a reclamação, o escrivão ou chefe de secretaria, dentro de 48 horas, remeterá a segunda via da petição ou do termo ao reclamado, notificando-o ao mesmo tempo para comparecer à audiência de julgamento, que será a primeira desimpedida depois de 5 dias. Senhores, na prática, o que é importante que nós saibamos em relação à regra do artigo 841? A primeira delas diz respeito ao meio que a notificação vai ser feita. E aqui a CLT tem como regra geral a notificação por meio postal. Ou seja, ordinariamente, como regra geral, a parte vai ser notificada por meio de uma carta. Essa carta vem inclusive com aviso de recebimento. É o que popularmente nós chamamos carta R, ou seja, será recebida uma notificação que vai indicar se nós estamos diante de um procedimento ordinário, com uma audiência una ou com uma audiência bipartida. Irá acompanhado dessa notificação inicial a contrafé, conforme estabelece a própria regra do artigo 841. Da mesma forma, no que diz respeito à regra desse dispositivo legal, é importante a gente se aperceber a um dos prazos que são referidos na regra legal. A regra fala que a vara, a secretaria, teria 48 horas para intimar a parte contrária. Este prazo não é muito relevante para a gente. Agora, existe uma referência de um outro prazo no artigo 841 que nós temos que ficar atento. Vejam, senhores, na parte final do dispositivo legal, há a referência notificando ao mesmo tempo para comparecer à audiência de julgamento, que será a primeira desimpedida depois de 5 dias. Ou seja, entendemos que o prazo de 5 dias, que é assinalado no artigo 841 da CLT, estabelece que a parte demandada, ou seja, o reclamado, quando do recebimento da notificação inicial, ele tem que ter o prazo de 5 dias para a audiência. Este prazo de 5 dias acaba sendo o prazo necessário para que ele possa, inclusive, produzir a sua defesa, considerando que essa audiência, seja una ou seja bipartida, será o momento no qual ele vai ter que apresentar defesa. Mais do que isso, senhores, a inobservância dos 5 dias previstos no artigo 841 da CLT viola o princípio da ampla defesa e do contraditório, uma vez que a parte não teria um prazo hábil para produzir a sua defesa. Agora, se estivermos diante de um questionamento no qual a parte é intimada para comparecer numa audiência, sem a observância dos 5 dias previstos no artigo 841 da CLT,